sempre vai ter alguém mais esperto, sempre vai ter alguém com mais formação e sempre vai ter alguém que se esforce e trabalhe mais do que você, né? Aqui as mulheres acabam falando muito, síndrome da impostora, coisa e tal, mas eu vejo homens também com essa coisa de você pega o seu checklist e entrega. Fiz isso, fiz isso, fiz isso. E aí, cara, não tá teu checklist, só tá o que tá em branco, falta fazer. Olá pessoal, tudo bem? Sejam super bem-vindos ao quinto episódio da 32ª temporada. Então, a gente sabe que é o quinto, depois vem episódio especial, mas esse também vai ser super especial. Ué, Ed, tá faltando gente? Estão acostumados com 4 pessoas? Fique tranquilo. Mundo executivo, pessoas importantes acontecem. De agenda pior, travou, mas não tem problema, porque hoje a gente tá aqui um fera e é bom que a gente vai aproveitar bastante, gente. Muita história incrível para ajudar você não só a desenvolver sua carreira, mas sua vida pessoal também com a história do Lourenço. Então se prepare que vem coisa boa aí. Quem tá chegando pela primeira vez, já aperta para seguir o canal, sabe que tem diversas histórias aqui. Aperta o sininho também para vocês receberem avisos quando tiver os novos cortes, shorts, novos vídeos. Já pode dar o like antecipado que a história do Lourenço vai ser incrível para vocês. Compartilhem, mas o mais importante, para quem já conhece o Lourenço de longa data, se estiver escondendo alguma coisa, comentem: "Ó, deixou de falar isso". A gente quer saber coisa aqui que ninguém sabe. Agora todo mundo sabe, não importa. A gente quer conhecer a história da vida dele, que sirva de inspiração para todo mundo. Combinado, galera? Sejam super bem-vindos. E aí, antes de falar com o Lourenço também, eu quero agradecer os apoiadores, patrocinadores. Quem acompanha a gente já sabe, a gente tem uma preocupação muito grande de como é um ambiente de confiança, a gente está falando do CPF das pessoas, só tem que ser empresas que realmente confia. Sempre são empresas que eu contratei, hoje algum amigo já contratou e está aqui junto com a gente, ajudando a levar esse conhecimento gratuito para vocês, empresas de confiança. Então, o patrocinador dessa temporada, a Motiva BPO. A Motiva não é empresa de call center, hoje é uma das maiores empresas de relacionamento comercial do Brasil. Então, hoje ela trabalha com, seja fazendo vendas no meio digital, seja venda usando humano, seja modelos de contrato de sociedade comercial, seja o modelo que for, pegar essa expertise de mais de 20 anos para alavancar as vendas das suas companhias. Não é à toa que está mais de 20 anos com a Claro. Obrigado, Fábio, e todo o time aí para estar patrocinando essa temporada. E os nossos apoiadores. A Bidu está com a gente desde a primeira temporada. Valeu, Bidu. Cliente SA Vilno, desde a primeira temporada também com a gente. Obrigado. A Link2Go, aí, a super startup de analytics, que eu tenho o prazer de ser conselheiro. Obrigado, tá junto com a gente aí também há quase 2 anos. A Camix Customer da Camila Santos. Obrigado por estar com a gente apoiando também. A Mister Bear, hoje uma das principais empresas de brindes corporativos, ó. Minha História Inspiradora caneca, nossos convidados vão levar também. Só tem essa caneca quem sentou aqui, gente, não adianta, não tem como comprar. Obrigado por estar apoiando a gente. Combinado? Agora vamos lá, se prepara pra vocês conhecerem essa história incrível aqui do nosso amigo Lourenço. Lourenço, primeiro eu queria super agradecer. Eu gosto de agradecer aqui no início sempre por 2 temas, né. Primeiro pela agenda executiva, você conseguir encaixar para estar aqui com a gente. Mas o que eu mais gosto de agradecer aqui é pela tua generosidade, você topar compartilhar um pouquinho quem é você para ajudar a inspirar outras pessoas. Uhum. Então, super obrigado por estar aqui com a gente, vai ser incrível esse bate-papo, tá? O que a gente vai fazer? Quem tá acompanhando já sabe, a gente vai fazer essa primeira rodada que a gente chama de rodada de LinkedIn, que é só Ok. assim, super rápida, só pra galera assim, pô, olhei, lembrei, mas será que eu lembro do Lourenço? Quem é o Lourenço? Eu vou lá, você sabe como é que você costuma se apresentar e por aí vai, e depois a gente começa as boas perguntas, combinado? Lourenço, Perfeito. super obrigado, bem-vindo, valeu por estar aqui com a gente. Muito obrigado a você, Wellington, pelo convite e a todos os seus apoiadores também e patrocinadores, né? Eu, obviamente, sou espanhol, este sotaque não é de Carapicuíba, e sou executivo de uma firma americana de consultoria chamada Alvarez e Marsal. Já fui executivo de uma multinacional espanhola grande também aqui, dirigindo umas business unit para a América Latina e depois globalmente. E sempre trabalhei a vida toda em tecnologia, em serviços e sempre com pessoas, né? Boa, boa. Então, ó, vem cá, tem o espanhol que hoje ajuda muito a gente, o Brasil, aqui, a desenvolver grandes negócios, boa. Então, para quem já conhecia, o Lourenço, pô, ok, que é da Alves Marçal, das consultoria, que, putz, enfim, ajudou muitas companhias por aí, com certeza quem tá vendo. Mas antes da primeira pergunta, eu queria uma informação importante, Lourenço, que é o seguinte: quem tá assistindo a gente, tem muita gente que é do mundo corporativo, que tá aprendendo, mas acaba tem amigos, familiares também, pô, tô ali assistindo, deixa eu ver o Lourenço. É importante, apelidos. O que eu chamo de apelidos? Não é apelidos que, como um bom carioca no Rio de Janeiro, todo mundo tem apelido. Se chegou hoje, tu vai arrumar um apelido. Ficou 10 minutos lá, tu arrumou um apelido. Aqueles apelidos que são outros nomes. Imagina o seguinte: tem alguém da família te ouvindo, não chama de Lorenzo, chama. Você andando no shopping na rua,
Imagina alguém te chamou e você não viu. Quais são os outros nomes que você fala assim: "Ó, esse aqui é minha família, esse aqui é amigo de infância, putz, esse aqui é da faculdade, esse aqui é do trabalho". Tem outros nomes, porque assim, o cara fala assim: "Lorenzo, não conheço o putz, esse nome aí eu conheço". Quais são aqueles E outros eu nomes fujo carinhosos? fujo totalmente dos paulistas querendo me chamar de Loló ou Lô, É, cortar, odeio né, com todo o meu coração, odeio isso. Eu sou sempre para família, amigos, sou Loren, não tem nenhuma coisa assim muito diferente, Loren, Loren. E é engraçado para a família, porque meu pai foi Lourenço, é Lourenço, meu avô foi Lourenço, então para toda a família, inclusive primos pequenininhos, sou Lorencito. Então é Lorenzito. muito engraçado ver um priminho de 14, 12, 13 anos, primo Lorencito. Eh, Esse tamanhozinho, Lorencito, né? Porque pronunciam obviamente em espanhol, mas sim, para a família Lorencito, por ser filho de Lorenzo, de Loren, mas normalmente é Loren para todo Da mundo. da família, normalmente Loren ou Lorencito. E se for amigos que você lembra da época que estudou, infância, Nada, nunca. Na Espanha não somos tão originais quanto os brasileiros não para os tem, mas apelidos. não tinha outro Lorenzo na mesma turma não? Não, Quando você não, estudava não, não não, não é tinha? muito, não é tão comum o nome. É igual que agora no Brasil tem um monte de crianças que se chamam Lourenço, né? Aham, pois É, é. Eu conheço um. é um nome que só tem crianças, mas na Espanha não é um nome comum, mas não é muito habitual você achar. Nunca na minha aula, na escolinha, na escola, no ensino médio, na faculdade, nunca Não tive tinha. nenhum outro Lourenço. Acabou que ficou o nome mesmo, porque Bem não era exclusivo. ó, pessoal que conhece ele, se tiver algum aí, já escreve aqui nos comentários: "Calma aí, mas eu só chamo ele de outro", mas enfim. Boa, me ajudem aí, hein. Mas então assim, ó, pra quem tá assistindo, é assim, é o Loren, é o Lorenzito, e não é o Lo que São Paulista corta, né. Meu Deus do céu, Não, não. não é o Lo não é o Lorenzo, boa. Então, Lorenzo, assim, acho que é até legal uma pergunta, passaram algumas pessoas aqui teve umas histórias engraçadas, um argentino que não come carne, não bebe vinho, quando vem algumas histórias dessas diferentes de outras culturas, mas antes disso, assim, eh, quem é o Lourenço? Quem é o DNA Lourenço? Quando você lembra, assim, da tua infância, e acho que hoje grandes executivos, as pessoas acham que, já nasceu aqui, puf, não, existe uma história por trás disso. Quando você lembra da tua origem, você fala assim, até pra quem te conhece há pouco tempo, quem é o teu DNA? Quando fala assim, quem é o DNA Lourenço? Quando você lembra, assim, da tua infância, o que você gostava, o que você queria ser quando crescer? Eu queria ser um executivo numa multinacional da área comercial, ou não, queria ser jogador de futebol, queria quem é o Lourenço e se você lembra da tua primeira recompensa, a primeira coisa que você fez e recebeu, não foi dado pelos pais, não foi dado pelo tio, não foi dado por ninguém. Foi assim: "Cara, isso aqui é aquela sensação de, cara, eu fiz porque eu fiz algo e merecia". Uhum. Pois, eu sou uma pessoa que vem de família humilde. Isso na Europa é bem diferente um pouco o framework a América Latina no geral, não só o Brasil. O Brasil tem um pouco mais de rigidez. Se você nasce em família humilde, é mais difícil evoluir às vezes, Aham. né? Então, de fato, eu tenho várias histórias divertidas com isso aqui no Brasil. Mas eu venho de uma família humilde. Eu nasci em Madrid, mas depois cresci em uma cidade chamada Fuenlabrada. Que é Fuenlabrada? É o Osasco de Madrid, ou Tá bom. seja, uma cidade periférica de pessoal É, mais operários. O sul de Madrid, nos anos 60, 70, 80, teve muita imigração do resto da Espanha, tá. pessoas que vinham a A trabalhar, que trabalhar. trabalhavam em Madrid e moravam nessas cidades Entendi. ao redor aqui o ABC, Osasco, esse perfil. Perfeito. Eu cresci em Fuenlabrada, que se fazem até piadas do pessoal com as motinhas, não, de É de pessoal que lá. pode te assaltar. Não, não, é uma cidade normal, Aham. tamanho médio, tem umas 250 mil pessoas, que para a Espanha é muito grande, para o Brasil é um bairro, 250.000 pessoas, mas né. para a Espanha é muito grande. E sempre estudei lá, estudei faculdade pública. Meus pais tinham uma loja de móveis que deu certo, mas meu pai era marceneiro, minha mãe trabalhava em um escritório, se juntaram, fizeram um Fizeram. negócio próprio e como sanos, com muito esforço e sacrifício, deu certo. Eu trabalhei desde os Que 14 legal. anos de marceneiro, montando Ajudando lá, já trabalhava lá. cozinhas. Mas antes de trabalhar com ele, você lembra de alguma coisa que, ajudava a vender, ajudar alguma coisa que você fazia ou na época No de escola aqui já teve dropship, já teve tudo na infância, não.
Você quer com aquela canetinha? Deixa que eu vendo pra você. O pessoal já tinha vendedor no meio, já apareceu de tudo aqui. Não, mas sabe que porque como trabalhei, pues, sei lá, desde os 14 anos com eles, enquanto estudava e nas férias trabalhava com eles, mas eu não recebia nada, porque era como minha obrigação, né? Você, sua obrigação, tem que trabalhar com seus pais. O pessoal falava, mas te paga? Que porra vai me pagar? Tenho que trabalhar, é a família, né? Sim. Mas quando eu estava último ou penúltimo ano da faculdade, comecei a trabalhar em um cinema. Aqui como um cinema grande em Madrid, Aham. com umas pipocas e tinha cafeteria também e tal. E eram 20 horas por semana, mas esse primeiro salário de um terceiro me pagando por Aham. esse salário, por esse trabalho de ir no cinema, trabalhar até 1 da madrugada e tal, valorizei mais que eu acho que muitas outras coisas. Era um salário pequenininho de trabalhar num cinema, mas acho Mas era que uma recompensa sua, foi, você e foi minha só por mim. Aí ninguém, nem família, ninguém tinha participado. Eu entrei, comecei a trabalhar no cinema, me pagaram um você fazia salário. lá o quê? Fazia de tudo, ajudava em todas as Estávamos tanto na parte das pipocas, por isso agora já nunca como pipocas nos cinemas, porque imagina aqueles cinemas, aquelas sessões de sábado e domingo de manhã, que tinha matinal, se Aham. chama, e você estava de manhã só entediado, apoiado assim no balde, comendo Pipoca. pipocas, e passava horas só fazendo isso. Então agora, quando vou ao Não cinema, comia. fiquei, "Por que não quero pipoca?" Deixa eu oferecer uma pipoca pra você. Não, não, não. Não, então tinha pipoca, refrigerante, tudo isso. É um cinema muito grande, tinha filas Legal. gigantes. E depois tinha um café, lembro perfeitamente porque era redondo. Então, quando você estava como garçom no meio, podiam chegar pessoas Uhum. dos 360 graus. Então era bastante estressante. Então, e era grande, um sábado. Mas você viu o DNA comercial aí, já tinha lá o DNA comercial da pipoca, eh, já tinha o DNA comercial. Quando tinha muita gente no cinema, eu estava no café sempre. Pode imaginar. Porque era quem mais rápido fazia as coisas Ai, do ó, café. a origem. Mas antes até de a gente começar a falar um pouquinho também desse início de trabalho, eh, se eu perguntasse pra alguém que estudou com você na aqui no Rio a gente fala muito do Brasil, a gente fala muito de quinta série, né, que a gente brinca, né, a quinta série que a gente sacaneia e tudo, que é o conceito do sem filtro, porque quando você vai ficando mais pra adolescência, já tem a namoradinha, você começa a se preocupar muito, mas a quinta série é aquele marco, assim, do "sou eu mesmo, origem, quem é?". Se eu perguntasse pra alguém que estudou com você lá, o que que eles iriam responder sobre você? "Ah, não, é o CDF da frente, é do fundão, é o que fazia bagunça, é o que apresentava tudo, é o que iria". Quem era o que que eles iam falar sobre você? Quem era o Lorenzo aqui, o É engraçado Lorenzito? porque na escola eu sempre era muito bom estudante, muito responsável, pequenino, é um velhinho em corpo de criança. Eu lembro, É, é, minha irmã o velho tinha, corpo de criança é ótimo. minha irmã tinha 5 ou 6 anos a menos e eu lembro de ter 12 anos e ir às reuniões de pais. Como pai, como meus pais tinham que trabalhar, não podiam ir a uma loja, não podia fechar às 6 da Aham, tarde para ir à escolinha, a uma reunião da escolinha da filha de 6 anos. Então iam aquelas, como as aulas, as reuniões são nas salinhas das. aham. Era o único que podia usar aquelas cadeiras de verdade, porque eram É, porque os pequenininhas. pais Então eu era um mini homenzinho e sempre era muito responsável, isso na escolinha. E assim que fui crescendo, fui saindo a parte mais rebelde e sempre os resultados acadêmicos foram muito bons, aham. até chegar à faculdade, que aí me atropelou a faculdade, obviamente, como acontece com muitos engenheiros, mas um pouquinho do fundão. Era a turma lá do Então, é verdade que era, por um lado, mesmo nível de resultados acadêmicos, que o pessoal muito certinho, mas eu bagunçando, né? Então, às isso, vezes é visitar lá a diretoria com a turma, porque às alguma vezes coisa algumas aconteceu. vezes você tinha o nome lá anotado, boa, mas quando tinha trabalho você ia lá apresentar, deixa que eu Sim, sim, apresento, sim, vai lá pra sim, todo sim, mundo, isso boa. sim. Nessa transição, acho que um dos e acho que é até legal você trazer essa experiência de fora também, acho que um dos grandes desafios quando você sai dessa vida onde tá ali dentro do ambiente familiar, paz e tudo, pra começar a vida profissional. Então entendi que a primeira, o teu ali trabalhando lá no cinema e tudo isso. Teve algo que marcou você nessa tua transição de início de trabalho, alguma coisa que foi assim, alguma coisa positiva ou negativa de falar assim: "Ah, cara, putz, isso aqui é muito ruim, eu vou voltar, eu vou querer trabalhar com meus pais", ou não, cara, isso aqui é muito bom, eu não quero, putz, é isso aqui pra frente. Alguma coisa que marcou nesse seu primeiro momento, putz, vida profissional fora do ambiente familiar? Sim, e relacionado já no primeiro trabalho, eu lembro que quando estava terminando a faculdade, consegui um estágio na companhia, na Vodafone, me contrataram e não nem comecei, porque na mesma semana me contrataram em outra companhia, mais de tecnologia, e eu comecei a decidir a essa companhia, estava muito longe de casa, demorava 1 hora e meia a chegar, tinha que Aham. acordar às
5:30, sair de casa às 6:15 da manhã para só demorar 1 hora em lugar de pegar um trânsito do caralho. E com todo esse esforço, você sai, se acha engenheiro de telecomunicação, é muito chiquérrimo e Hã. tal. E de repente vê uma realidade que já não tem a proteção da escola, da família, dos amigos, e sente: "Eu errei". Sente essa frase de eu Hum. errei, entrei aqui, isto não é para mim e esta decisão que tomei de entrar nesta companhia foi um erro gigante e vai me afundar Hum. e entra em depressão e isto vai ser terrível e não é terrível. Só que todo mundo que começa uma experiência profissional sempre passa Muito por medo. aquele vale de errei, tomei a decisão errada. Depois sobe muito ou antes, então nunca é nem tão alto nem tão baixo, né? Então é importante para todo mundo que começa com medo em qualquer desafio profissional, até desde júnior, desde criança, eu conheço pessoas já com 40 anos que mudam de empresa, Sim, entram empolgadíssimas, a semana seguinte estão te dizendo: "Esto é perfeito. uma bosta, eu errei, não deveria ter entrado aqui". Eu sempre falo: "Aguarda mais um mesecinho, Calma, que não vai calma. ser nem tão top como que pensava, nem tão fundo, né". Então, eu passei por isso, Mas errei. teve alguém que ajudou? Porque, esse exemplo é legal, porque aí de novo, pra quem ouve aqui os Brasis, não é capital, né, por isso que eu pergunto: "Brasil, mas que Brasil que você tá falando?" Porque às vezes o pessoal: "Eu errei", mas aí a pessoa tem medo de assumir que errou, ou não errou, ou não tem quem perguntar, a pessoa fica assim: "Não vou falar com ninguém". Aí a pessoa fica doente, né, sozinho. Nesse momento, nessas suas dúvidas de errou, teve alguém que você conversou e falou assim, ou seja com os pais, seja com amigos, de falar assim: "Putz, será que eu errei mesmo?" Porque eu lembro no início da minha carreira também, eu queria eu já era supervisor de call center, fui atendente, foi aquelas caguinhas. E eu dava aula de em cursinhos. Aí tinha um amigo que era um executivo da Petrobras: "Eu vou pedir demissão". Aí ele falou: Calma, não, não, calma, quem disse que você mudar de empresa vai mudar? Esse estresse o que que aconteceu? Me explica". "Ih, deixa eu te explicar um negócio que aconteceu comigo pior do que você". "Ah, deixa eu te explicar o que aconteceu pior do que isso aí". Então, tem certeza que isso é ruim? Aí eu tinha uma pessoa, lógico, além de família, que ajudava. Então, essa coisa de você conversar com alguém mais experiente me ajudou muito no início. Pra você, teve alguma coisa que marcou essa ajuda de você errou? Que eu fui o primeiro dos primos que foi à faculdade. Meus pais não tinham Ah, faculdade, não tinha ninguém perto com experiência corporativa, né? tá. Mas é verdade que quando eu estava como terceirizado nessa companhia que entrei e quando liguei para o chefe de eu estou errado, tenho que ir embora daqui porque isto não é para mim, isto é um perfil muito técnico, é como uma linha de ferramentas para as torres de controle dos aeroportos. E ele falou: "Espera aí, vai falar com uma pessoa, vou pedir o favor de alguém te ajudar". Então, um colega daí do mesmo trabalho, falou comigo, tomou um café, acalmou, me falou: "Cara, você está achando que todos que entram", porque tinha muito perfil mais técnico, Tá. menos de engenheiro, "pensa que errou, mas não, deixa eu te falar, aqui entra muita pessoa como você, que depois de um tempo saem daqui, vão para outras áreas, então te dá uma perspectiva que você não tem na sua buraco que está se Perfeito. auto-infligindo um castigo a você mesmo. Falar, não, não, te dá essa visão de coisas que acontecem de verdade. Aham. Falei, então, entre as pessoas como eu, também ficam putas, mas depois, sim, Aham. tranquilo, aqui o normal é passar um ano por este departamento e depois evoluir. Ah, e essas outras empresas. Então, de repente, você abre um mundo de expectativas frente a seus olhos, que também não é certo, né? Porque também não é tão maravilhoso, mas é Mas pelo menos importante. dá uma não, e é legal esse teu exemplo, primeiro pra assim, acho que tem um exemplo teu aqui de atitude, de você ligar e falar, porque, aí de novo tem um tema cultural, óbvio, né, falando de Brasil e de Europa, de tem gente E que de se gênero, esconde. Wellington, os homens, o machismo não permite às vezes, ou não nos permite pedir ajuda. A mulher normalmente pede É, essa ajuda, mas bom, reconhece seus problemas, verdade. Às vezes fica com vergonha de pedir, assim e os homens às vezes nos achamos muito fortes e não pedem ajuda. não, e acho que esse é um ponto legal de que assim, cara, eh, tá ruim, não, calma, calma, explica, tá aberto pra ouvir. E acho que inclusive esse serve um recado para principalmente pessoas que trabalham com onboarding de novos profissionais, de assim, a gente sabe que hoje em dia no recrutamento e seleção tem que ser uma via de mão dupla, você tem que convencer o candidato a querer ir para tua empresa também, a não ser que aquele cara tá desesperado. Então de repente você promete o mundo pro cara, então toma cuidado, porque você ter que desligar e botar outro é muito pior, né, então acho que é O legal esse turnover tem alto, tem um custo para uma empresa gigante, e o que que teve sabemos. de bom, assim, algum esse foi um exemplo que legal, te ajudou a você ir.
Agora teve algum exemplo que falou assim: "Cara, eu não putz, eu não vou trabalhar com meus pais, isso aqui é o que eu quero entrar nesse mundo corporativo", alguma coisa que tu fala assim: "Cara, que bom que agora eu sou uma pessoa independente, uma pessoa", teve alguma coisa que você fala assim, que te deu um gás, empolgou? Sim, porque obviamente sabia, sempre soube que eu não ia trabalhar com meus pais, isso era ajudar enquanto eu estava estudando. Mas, e é engraçado, estou pensando agora que tem a ver, você me perguntou pelo terno. Nas primeiras entrevistas que eu fiz, eu fui de terno, com gravatinha, lá você vai com gravata e tal. Aham. E o me ver no espelho com um terno e tal, me fez sentir profissional, Ah, adulto, legal. seguro, é como, e me deu um gás, uma confiança, como o uniforme de Batman, né? Esse tipo de coisas, né? Que você tem que vestir, às vezes, não como quem você é, e sim como quem você quer ser, né? Perfeito, perfeito. E essa parte, acho que já faz 22 anos que comecei a trabalhar, que coloquei o primeiro terno, e acho que por isso ainda continuo, né? Porque parte Que ainda tem da essa imagem, de como me vejo, como me reforça, legal, legal. que eu estou feliz com camiseta e jeans, né? Mas eu gosto de me sentir. Não, e esse é um tema, tô tentando resgatar aqui, Lourenço, que a gente acho que nesses anos, 3 anos aqui a gente não abordou, porque eu acho que esse é um tema que parece simples pra gente aqui, dependendo da realidade, né, de empresa, mas que é uma verdade. Você se vestir para trabalho, isso é mesmo outro dia a gente estava conversando sobre isso, tinha uma pessoa falando sobre o home office, que teve uma pessoa que falou que ela se veste para trabalhar, teve aqui, se veste para trabalhar em home office. Ela tem lá o escritório, ela chega, se arruma, dentro de casa, vai para o escritório dela arrumada, não sai para Eu trabalhar, passo perfume para porque home ela tinha office. não, Eu porque passo perfume para home ela tem office. uma sensação de falar assim: "Cara, não, eu estou vestida, estou preparado para trabalhar". Porque tem gente que vai home office, cara, bota só uma camisa, tem a bermuda e não e você falando isso me remeteu a esse bate-papo que ela falou que acho que tem um tema até psicológico, cara, eu tô aqui preparado para trabalho, porque teve uma discussão, um tema que estava tendo muito aqui em operações de alto nível, de call center, tema de vestuário. Ah, porque a turma do Gato Gago vem quer dizer, a turma do Gato Gago, não sei se conhece, essa é a turma do mimimi, né, o Gato Gago é a turma do mimi. "Não, porque, eu tenho que me vestir do jeito que eu quero, porque é meu", e aí eu falo, estava dando um treinamento, eu falei isso pra galera, porque tema sen a galera não gosta de falar tema sensível, eu falei: "Cara, isso não tem nada de sensível. Galera, estamos um grupão, cada um quer se vestir do jeito que quer, beleza, ok, tem gente que aí de chinelo vai trabalhar de chinelo, de shortinho, que não sei o quê. Você vai num casamento com essa roupa? Não, claro que não. Ah, mas não entendi. Por que você vai mudar roupa para um casamento se você tá deixando de ser você? Não, mas eu, dentro da minha realidade, eu vou me adaptar. Pronto, você já acabou de responder. Dentro da sua realidade, você vai colocar uma roupa, mas somente de trabalho. Não tá dizendo que você precisa botar roupa A, B e C. Você gosta de coisa mais descolada, pintada, seja o que for? Putz, vai uma descolada, mais pintada se for, mas de uma roupa de trabalho. Porque, de novo, amanhã até pode ter algumas oportunidades e tudo. Então, essa coisa do vestuário, ela eu acho, eu acredito no que você falou, tem um tema psicológico, cara, eu tô vestido para trabalho, não tô vestido por que que hoje tem muita e é engraçado, por que que hoje tem muita gente usa jeans e tudo de startup? Porque isso virou uma marca de startup e acho que o próprio Steve Jobs trouxe ajudou putz, beleza, presidente lá de camiseta preta e por aí vai, que assim, você vê muito ambiente de startup, a galera de camisa e tudo, um ambiente mais formal, diferente, mas não é que aquele cara tá numa roupa de sair. Ele tá num ambiente que criou-se um dress code para isso. Então acho que isso é legal você falar isso, que por 2 motivos. Um é você tá vestido para trabalho e segundo, tá vestido do jeito que você gosta. Exato, é importante Ponto, tá se vestido do jeito que você sentir gosta. bem e se sentir pronto para o que você vai fazer. E depois está um ponto, eu, por exemplo, agora trabalho, como falei, em uma firma de consultoria, aí os consultores que estão no cliente, é muito importante fazer sentir ao cliente confortável. Então, se você está num cliente que todo mundo está de terno e gravata, tem que tentar se adaptar, não vai ir de chinelos. E ao contrário, né? Se é um perfil mais casual, tentar se adaptar um Vai. pouquinho. Então, isso é questão do cliente, mas eu já. E também um pouco a imagem e a personagem que você quer criar, né? Eu, quando vim para a América Latina, precisava de ser um agente transformador. Eu vim como diretor de transformação, então precisava que se eu ia a um lugar, o pessoal soubesse. Chegou Lourenço, esta semana temos que fazer aqui um monte de coisas, de bagunças e tal. Então, tinha que me sentir um pouco diferente. Eu ia até com colete. Eu chegava a um país, Colete também. colete e gravata. Mas tinha aqueles blazer, tem um
Não esse de almofadinha da Faria Lima, não. De Não, Faria não. Limer, não. Não. Com leite do terno de 3 pesos que se fala. Não tinha essas coisas igual o pessoal do Google. Tem um amigo que tá aqui nos bastidores, né? O pessoal do Google todo Não. normal, né? Não, eu europeu elegante. Mas sempre, por exemplo, normalmente levo meias coloridas, né? Hoje mesmo, dá para ver, não sei se dá para ver aqui. Essa marca europeu gosta de meia colorida. E eu lembro de, são muitos anos, né? E lembro de, por exemplo, chegar no Chile ao escritório e a pessoa, chefe, olha as meias como você. Isso é uma marca. Você está Legal. criando uma marca, um reconhecimento. E é importante para mim, no pessoal e no profissional, já só com essa besteirinha, talvez gerava um engajamento com essa pessoa, Sem mais dúvida. que um executivo que chegava só com essas coisas, às vezes, Sem dúvida. e tem que adaptar um pouco ao que você quer fazer, né? E é uma besteira, mas é tudo aí, Sem mano. dúvida. Tem um tema legal, Lourenço, deixa eu te perguntar o seguinte: essa vinda sua para o Brasil, porque, de novo, quando alguém pergunta alguma coisa para mim do Brasil, tem uma empresa querendo implantar, não, precisa implantar uma solução no Brasil. Eu falei, cara, mas qual Brasil? A pergunta é assim, cuidado com qual Brasil. Não, eu quero implantar uma solução para a gente implantar em São Paulo. Isso aqui é uma coisa. Eu quero implantar em Nordeste, é uma outra. Quero implantar no Sul. Aqui é continente, não é eu deixo claro que tem várias culturas aqui dentro. Existe uma cultura bairrista, que acho que acontece no mundo. E, cara, prioridade primeiro são para as empresas daqui, locais, antes de vir de fora. Então, o que acontece muito são pessoas que migram de outros estados para São Paulo, para o Rio, e o pessoal: "Não, estou indo ali", não está indo pra ali, muda a cultura, muda outras realidades. Então acho que a mudança de um país para cá também, eu vivenciei isso, porque na época que a Portugal Telecom, enfim, fez uma fusão lá com a Oi, a gente brincava lá, Nova Caravela, né, chegou aqui, vinha gente: "Não, vamos", eu lembro de uma reunião de operação de campo para dar suporte de telefonia na rua. "Não, porque tem que fazer isso", eu lembro de uma reunião, o pessoal falou: "Calma, o Portugal é o tamanho mais ou menos do Espírito Santo. O Brasil, você vai no meio da Amazônia para resolver um problema de telefone por orelhão que o mar subiu, tá debaixo da água. Tu vai no sul, então, conhece primeiro o que acontece aqui, porque não é igual você pegar a cultura, não, porque a gente faz isso? A educação aqui é diferente. Então, eh, como é que foi essa transição, assim? Primeiro, por que que resolveu vir para o Brasil? E teve algo que o que que te ajudou nessa transição? Imagina pessoas aqui que talvez estejam querendo mudar de país ou de estado mesmo. Hum. De: "Putz, eu quero sair de algum lugar, vir para as capitais, eu quero sair daqui e trabalhar aqui na América Latina", porque acho que esse tema cultural impacta, ainda mais você que cuidou de América de outros estados, a importância dessa adaptação cultural, assim, o que que foi fácil para você, o que que foi difícil? O que que você daria de dica para essa galera que pensa em se mudar? Eu trabalhava na Espanha em uma companhia de um grupo de segurança muito grande, está no Brasil, Prosegur. Uhum. Aqui no Brasil se chama Prosegur, a parte de Cash in Transit, os carrinhos blindados, aqueles amarelos, e depois tem a parte de vigilantes, se chama Segur Pro. É o único país do mundo onde fez o rebranding. Realmente o grupo Prosegur. Eu Prosegur. trabalhava lá na Espanha, eu morava em um apartamento de solteiro pequenininho, agora vai entender por que conto isto. Por muitos anos, no centrinho, então conheci uma pessoa, fomos morar juntos, casamos, e continuamos com o filho dele adolescente em um apartamento de 47 metros. Ixi. Então eu procurei um apartamento grande, fomos num apartamento grande, fizemos uma mudança o 1º de dezembro de 2017, o dia 6 de dezembro me ligaram para vir para a América Latina. Tive 6 dias no novo apartamento. Caraca. Então, por isso eu falo, porque vejo, quando vejo isso aconteceu, que já aí foi uma briga grande, né? Então eu morei em apartamento novo 2 meses, porque ou 3, porque de fato, justo esta semana está fazendo 8 anos que eu cheguei no Brasil. Me chamaram, me E aí não pediram. tinha como recusar a proposta, Não, não. a proposta era para diretor de transformação para América Latina, 8 países, um projeto maravilhoso. Foi uma briga com a minha ex-mulher naquele momento. Mas ela veio junto com você? Não, não? Ele não quis vir, depois convenci, veio um pouco mais tarde, depois voltamos, mas nunca deu certo, nunca foi Distância. Uhum. compatível. E, eu vim para liderar a transformação de 8 países, sem falar nada de português, não que agora fale muito bem, mas sem falar nada, mas com meu playbook aqui de europeu. Isso acontece com os yankees também. Os americanos e os É, europeus chegam na América Latina pensando, vou ensinar a estes latinos a fazer as coisas que eles não sabem, né? Acontece muito. Eu cheguei com meu acontece. playbook aqui no Bracinho e cheguei no sábado e a segunda já viajei para Uruguai, Paraguai, Chile e levava 8 países.
E já não só o playbook, a comunicação. É o que fala, não sei, de Jack Welch, não? Que falava que, não sei se é dele, que a cultura se come a estratégia de café de manhã, né? Aham. Mas já não é só estratégia, é até modo de comunicação. Se você vai no sul da Europa, o Mediterrâneo, italianos, gregos, espanhóis, gritamos muito. Estamos, você vai a um almoço com a minha família, parece que vamos nos matar, Briga. É, e xingar e tal. E você está em uma sala com 14 pessoas do Peru falando forte, e quando vira, essas pessoas pensam que você está repreendendo, estão quase chorando, porque o modelo de comunicação é totalmente diferente. Com um argentino é o contrário, você não pode confrontar um argentino, não pode dizer como fazer as coisas, a cultura deles é de mais confrontação. O brasileiro nunca vai dizer não. Não fala não, o brasileiro não fala não, o brasileiro não fala não. Então, eu vi muitos executivos europeus, os espanhóis que já estamos aqui faz tempo a comunidade, já conhecemos, né? Então, quando vem algum europeu, fala, ah, vai dar super certo esse negócio. Não. Por quê? Não falaram que não a nada. ele só não falou, mas não Não vai vai dar acontecer, né? certo. Ele só não quis falar. Não fala não, mas fazem as coisas como querem depois, né? Então, eu tive que. Esse foi o maior desafio. Eu conseguir que 8 companhias, porque hay uma companhia, mas em 8 países, mudaran totalmente o modelo de negocio, mudaran o jeito de fazer as coisas, adaptando como fazer a cada país, não só a legislação, as finanças, a parte tributária, não, não, a como as pessoas vendem, como as pessoas se Perfeito. comunicam, entender que você não pode ser agressivo na comunicação, não pode, em cada país, em outros sim, em outros tem que... Isso é o grande desafio. E Brasil é a mesma coisa que a América É. Latina, você não pode ir a uma pessoa do Sul e falar igual que quando está com um cliente em Salvador. Então, eu tive que treinar a todas as minhas equipes do Brasil, e tinha equipes no Sul, em diferentes lugares, São Paulo, Rio, Nordeste, Recife, Manaus. Lembro de estar em Manaus, em uma salinha pequena, com 2 comerciais falando, e uma realidade Aham. que você falava de estar alagado com água, uma coisa que não é nenhuma realidade diferente, é um universo Sem diferente. dúvida, sem dúvida. Eu dizer a alguém da Espanha que para chegar a uma cidade tenho que chegar em avião porque não chegam estradas, quando alaga, e mesmo assim tem 2 milhões de pessoas, são coisas que um europeu às vezes nem entende. A mim chegaram a me dizer que se desde meu escritório de São Paulo dava para enxergar a praia, porque às vezes um europeu pensa que Brasil é Rio de Janeiro. E claro, quando Do você escritório de explica São Paulo enxergar a praia, essa foi boa. Não, era o Rio Tietê, que acho que eles estavam falando e ali. quando você traça um europeu e vê que São Paulo é mais Nova York que praia, É. fala: "Nossa, é uma realidade diferente". É mesmo, né? Então isso é muito importante quando você muda de um lugar, esquecer a soberba, a arrogância, o seu orgulho Boa. e entender que, você está num lugar e tem que vender aí, tem que fazer negócios E aí. esse tema você falou de comunicação é engraçado. Eu tive um chefe português, não sei o quanto distante a diferença do espanhol. Eu não, não, eu tive fornecedor, que era espanhol da NTT da Everest, que era uma consultoria, Te data depois, sim. e, e que assim, primeiro ele chegar, como ele estava sozinho, ele chegava para trabalhar final de semana, ele mandava mensagem, qual era o problema das pessoas? Respondia. Ai, não. Até que, assim, a gente tinha uma executiva lá que chegou: "Ó, para de mandar mensagem no final de semana, não escreve que não é para responder", porque como ele chegou novo e o cara mandou, as pessoas com medo trabalhava final de semana, só que ele fala: "Não, eu tô mandando porque como eu tô em casa, não tô, minha família não tá aqui ainda, eu tô de bobeira, assim, eu tô livre, eu tô já adiantando porque vai pra um monte de reunião". Mas pra mim o mais engraçado é que, assim, aqui no e teve alguns episódios que era, eh, o euro, pelo menos a minha visão dele, todo mundo fala que é europeu, porque eu tive também um fornecedor italiano, é muito tem problema, ponto, acabou e, tipo, é objetivo. Acho que pelo menos eu vejo os italianos um pouco mais agressivos, acho que pelo menos o português não tão agressivo. Não, o português é o único não é É, mediterrâneo, mas o único do sul da Europa que é mais mas tranquilo. assim, só que tem problema, e eu lembro de uma reunião que ele estava lá e tinha um gerente. E ele falando um tema, o cara começou a brigar, a gritar, que não sei o quê. E ele olhando assim, tipo: "O que que tá acontecendo?". E o a pessoa levou pro coração e, assim, cara, e normalmente naquele, sabe, mata as pessoas na pergunta, vai, o cara querendo explodir, depois chama: "O que que houve?", tal. "Não, porque cara, tinha um problema, falei problema", porque o pessoal acaba, sabe aquela coisa do milindre? "Alinha comigo antes, toma cuidado com o que fala, blá-blá-blá". Teve uma reunião que ele é o vice-presidente, né.
que ia falar de voz do cliente, ia mostrar foi uma reunião com vários diretores, CEO, nossa, um caos em Minas Gerais. Eu estava lá por causa do cuidar do digital, e o cara falou: "Não, a gente tá com esse problema aqui, a gente precisa melhorar". Cara, só faltou o pessoal cair na porrada na mão na reunião. "Não, mas por que que você não me avisou antes, não alinhou antes da reunião?" Eu falei: "Não, ué, tô trazendo um problema aqui pra depois a gente direcionar". "Não, mas quando tem um CEO, você tinha que alinhar antes pra na hora que você apresentar, eu já apresentar o plano de ação antes", o pessoal preocupado Fazendo 7 reuniões para a mesma coisa. pra poder chegar pra apresentar. Então eu vi que no início aí ficou meio que e isso chegou a gerar um desgaste, porque, cara, tem um problema, vamos resolver. Não, aqui a galera lê isso como exposição, né. Assim, um fornecedor foi apresentar uma coisa uma vez, e ele sabia, aí já comecei a perceber quem quando era filha da puta. A pessoa sabia que a pessoa estava falando merda, não sabia. Aí ele fazia uma pergunta forçando. A pessoa fazia 3 sabe essa pessoa se enforcando? E: "Não, não, não, relaxa, sei que você não sabe, depois você me traz a resposta". A pessoa já se enforcou no meio de um monte de gente da reunião. É, porque esse tipo de coisa a gente tem que se adaptar aqui. Mas tem algo que você vivenciou, que você ajudou nos teus times a galera conseguir? Eles aprenderam a lidar com outros tipos de cultura também? Porque uma coisa a gente sempre fala o seguinte: "Ah, você tem que vir de fora, você tem que se adaptar à minha". Pô, beleza, na realidade. Mas hoje em dia é importante quem tá aqui se adaptar às outras realidades, buscar conhecer as outras realidades também, porque senão não funciona. Eu tinha lá todo uma vez por mês eu pegava presidente de outras companhias amigos, pra dar uma palestra para o meu time, para o pessoal entender estilos de liderança diferentes. Porque não adianta você se abraçar com o amiguinho e chorar depois que o cara foi embora: "Ah, eu vou pedir demissão porque esse chefe é muito ruim". Cara, bem-vindo ao mundo, são pessoas diferentes. Você via isso dentro da onde dos teus ambientes, algo que as pessoas estavam se interessando em aprender do teu ambiente, do teu mundo, ou não? "Cara, acho que não funciona, eu que tinha que me adaptar, quem vem de fora tem que se adaptar". É ao contrário, inclusive. Eu tive, porque eu chegava e era executivo da Espanha, companhia espanhola, então os brasileiros aqui na companhia, na Prosegur, só tentavam me agradar, me falar em portunhol. Falei, cara, estamos no Brasil. Vocês têm que falar em português e eu tenho que me Aham. adaptar. Eu tenho que me Mas tinha adaptar. aquela preocupação: "Deixa eu agradar". É ao contrário. E o brasileiro gosta muito Sim, sim. muito educado, muito, tenta muito agradar. Eu lembro, isso nos tinha muito ao início com os garçons, que percebían que era gringo e tentavam falar em espanhol. Então, depois de 3 vezes, falar: "Sério, meu português é ruim, mas é melhor do que o seu espanhol. Vamos tentar, me deixa, né?" Mas tem um ponto aí de se adaptar, que às vezes separamos muito, falávamos um pouco disso antes, fora do Uhum. micro, que separa muito o que é parte profissional da pessoa, né? Você não pensa chegar em um grupo de amigos onde ninguém te conhece e começar a dizer a todo mundo o que tem que fazer. Você não vai a um churrasco de E vai lá. desconhecidos e chega aí, não tem puta ideia nenhuma. Você faz assim, não faz isso. Mesma coisa no mundo profissional. Na espanhol tem um ditado que é: donde fueres, haz lo que vieres. Você chega a um lugar, tem que estudar, tem que aprender as pessoas, tem que se esforçar. Perfeito. Tem muito gringo que muitos anos depois aqui ainda não falam bem português. Eu tenho, obviamente, um sotaque muito forte, que não vou perdê-lo, mas é um esforço pela gramática, meu Uhum. vocabulário por escrito, ninguém, ou quase ninguém percebe que sou estrangeiro. E eu lembro ao início, nos juntávamos muito estrangeiros, expatriados, em grupo, uma rede social que é para expatriados, e tinha pessoas que levavam muitos meses aqui e eu falava: "E como, está curtindo de São Paulo? Está curtindo da vida aqui?" Falava, "Não, não, não aguento, não estou bem." E falei: "E como está seu português?" E falava: "Não, não falo português." Ah, Falei: "Espera aí. Não, você tá porque vivendo trabalho lá e não trabalho em companhia coreana ou espanhola, tá? Então meu dia a dia é em espanhol e em inglês, ou em coreano e em inglês." Falei: "Espera aí, então como você pretende curtir de uma cidade, de um mundo, de um universo como este, se não é capaz de ir a comprar um pão francês você vai no na almoço, no padaria?" janta, ficar trancado dentro de casa. Então essas pessoas eram as que tinham saudade da família. Assim que você fala, e não estou entrando ainda na parte profissional, assim que você fala: "Estou no Brasil." Estou em outro setor, já seja São Paulo, já seja, estou em um lugar que não é o meu e tenho que fazer de meu, porque eu vou estar aqui. Perfeito. Então tenho que respeitar as costumes, entender. Tem coisas, eu não vou comer farofa nunca, não vou respeitar isso, mas é Mas que pelo menos eu vou me adaptar a outras sou coisas. um louco da gastronomia, por isso sempre falo a piada da farofa, porque não gosto da farofa. Mas quero dizer, tem que se adaptar, tem que entender, tem que respeitar, assumir que as pessoas aqui têm as coisas
como fazer a coisa. E o jeito certo não é o seu certo. Aham. E todos fazemos isso na linha pessoal, menos se você é um babaca, me desculpe o vocabulário. Se é um babaca, você não faz isso, mas as pessoas normais, na parte pessoal, se adaptam, escutam, respeitam e vão adaptando aonde estão. Por que parece tão difícil fazer isso na parte profissional? ¿Por qué llega un cara de Nova York o de Múnich aqui e acha que vai explicar ao brasileiro como fazer tudo? Não vai. Quando o executivo meio brasileiro, não falo perfil mais júnior, um executivo brasileiro fala 3, 4 línguas, estudou nos Estados Unidos e se come ao executivo espanhol em muitos casos. Então acontece isso, que chegam com essa arrogância europeia ou americana e apanham, claro. E apanha, sem dúvida. Tem alguma coisa, até pra gente ir pra um outro caminho aqui, por isso que assim, o bom do bate-papo, se demorar, a gente fica aqui 1 ano e vai embora até tarde, né? Alguma coisa nessa tua jornada profissional e no início, no final, agora, alguma coisa, fala assim, cara, isso aqui me marcou, eu aprendi o que não fazer. Alguma situação que fizeram com você, você errou e não ou você viu o próximo de você, falou assim, cara, isso aqui é uma coisa que eu aprendi que não se deve fazer, eu nunca vou fazer, ou se eu fiz, eu nunca repetiria, alguma coisa que marcou você? Não sei te dizer algo de não fazer. O que sim é muito claro que na jornada, o que sem fazer, né? E uma coisa, porque tive esta conversa a semana passada. Em, não fazer, não lembro, porque normalmente nunca me arrependo das coisas que Mas faço. alguma coisa que você viu alguém fazendo próximo de você que falou assim: "Putz, cara, esse cara nunca deveria fazer isso", alguma coisa Isso não sei te não dizer. Mas tem uma que não, e está relacionado com o que ia te fazer, falar de sim, porque tive esta conversa, insisto, a semana passada. Em, às vezes, quando o pessoal tem uma jornada profissional bem sucedida e vai crescendo, pensa que cuidar das pessoas, cuidar da equipe, de seus meninos, aham, é uma parte que faz fora das suas job description, né? Eu tenho meu trabalho e, com o tempo que sobra, cuido das pessoas. E perfeito. eu vi isso em muito executivo. E executivos que, alguns deles até super bem sucedidos. Uhum. Agora, ninguém aguenta essas pessoas, ninguém quer trabalhar com eles, etc. E faz 2 semanas, um cara que de fato hoje é o aniversário dele, excelente, virou diretor na companhia onde ele está agora, uma corretora muito legal. E ele entrou como gerente. Este cara, eu peguei ele como analista na Aham. Prosegur, fui ajudando ele a crescer, apostei muito por ele, virou product manager global da companhia. E depois, quando eu já não estava na Prosegur, em um networking como CEO desta corretora, falou: preciso uma pessoa para isto. Falei: esta é a pessoa. Eu levei e 4 anos depois o cara é diretor e com a Ó, que total legal. confiança do CEO. Então falei com ele, e ele falou: "Não, porque eu tenho também como o brasileiro muito retórico, não te agradece muito". Um espanhol teria falado: "Legal". Acabou. Legal, Um valeu. brasileiro: "Agradeço muito, sempre é um exemplo para mim, você apostou muito por mim". E eu falei: "Ok, check, agora é você". Agora é você que tem que lembrar que quando tem pessoas, você tem que apostar pelas pessoas. É parte de seu trabalho é cuidar das pessoas, desenvolver elas, fazer, se responsabilizar do sucesso e do trabalho delas, das suas preocupações e fazer crescer essas pessoas. Isso é o que tem que fazer. Perfeito. E agora você tem que achar seus minions para ajudar a crescer, né? E essa conversa foi, insisto, semana passada ou anterior, com uma pessoa, e me lembrou que quando eu cheguei eu vejo alguns líderes que acham que tem sua job description como diretor comercial, CEO, CFO, e que a equipe é coisa que você dá atenção com o tempo que sobra. E Melhorou muito, mas ainda existe muitas pessoas que pensam assim, eu digo que, nosso mercado tem que castigar essas esses pessoas. mercados antigos, banco, varejão, tinham pessoas antigas que pensavam, veio mudando, mas ainda existem, eu acho que até e cai na desculpa de falta de tempo. "Ah, minha agenda tá muito corrida, tá falta de tempo". Cara, desculpa, quem faz Precisamente tem falta de tempo porque você não confia na sua equipe, não faz que eles façam as tarefas e está fazendo você. Eu a sempre falei prioridade é isso. que um bom líder, o que tem que fazer um guarda-chuva com a sua equipe, tem que ter uma equipe de pessoas melhores do que você e você proteger eles da parte mais política, de ajudar para que eles possam desenvolver o 100% de seu potencial, que vai ser mais alto que o seu mesmo. Então, com isso, você tem muito mais tempo. Você se Sem encarregue de dúvida, sem ajudar dúvida. que essas pessoas entreguem seu trabalho. Agora tem um tema, acho que assim, até antes da gente, vai perguntando, porque tem milhões de perguntas, se deixar a É, gente fica e 2, os dois 2, falamos demais. 2, 3 dias. Tem um tema que
Até de curiosidade, de novo, você que vivenciou várias culturas, como é que você é relacionado a o teu reconhecimento? Aqui as mulheres acabam falando muito: "Ah, síndrome da impostora, coisa e tal", mas eu vejo homens também com essa coisa de você pega o seu checklist e entrega: "Fiz isso, fiz isso, fiz isso". E aí, cara, não dá teu checklist, só tá o que tá em branco, falta fazer. Porque o que você já fez já foi embora. E a gente não tem muita cultura de, putz, cara, do positivo. Aqui no Brasil já deve ter percebido, é tudo negativo, que dá pra eles não é problema, você só pensa no que falta fazer. Você, cara, é um cara incrível, não, eu tô cheio de tarefa. Não, mas tu fez 1000 tarefas, você tá preocupado com 30. Qual foi o último parabéns que você deu pra você? Que você lembra assim: "Cara, parabéns pra mim", por qualquer coisa. Por qualquer coisa, que assim, qual o último: "Cara, parabéns pra mim"? Eu sempre fui muito ruim com os esportes. Sempre fui muito ruim. E faz 3 meses fui fazer um teste de uma aula de tênis. Está muito de moda em São Paulo. E no teste, nunca tinha pegado um raquete, nunca sabia. Deu super certo. O professor estava me dizendo, cara, você nunca tinha jogado nada. Eu falei, não. Fiquei tão orgulhoso de mim mesmo por uma besteira como saber passar a bolinha ao outro lado. Ó, Falei, cara, às vezes precisamos estes pequenos prêmios, reconhecimentos absurdos, ridículos para alimentar um mínimo ego que sempre temos, né? E é uma besteira, né? Mas isso é simplesmente te dizer a alguém, nossa, você não tinha jogado nunca, tá dando super certo, né? Te dá uma motivação. Porra, me cadastrei o dia seguinte e já estou 4 semanas não, de... olha que é legal você dar esse exemplo, porque o que eu costumo falar com a turma aqui óbvio que eu não consigo fazer sempre, mas pra mim energia positiva contagia, ponto. Então se você tiver ali: "Putz, bacana, tô entregando", tem coisa pra fazer, a gente vai ter a vida toda, vai ter a vida toda. E a gente só se preocupa com grandes entregas, porque, por exemplo, a mesma pergunta, não sei se você deu parabéns pra você no espelho, que às vezes não. Outro dia eu estava, eu brinco que lá no Rio de Janeiro tem um samba que começa segunda, é o samba mais cedo do Brasil. Segunda-feira, 11 da manhã na praia, no quiosque. Então segunda-feira, 11 da manhã, tá lá, toda segunda-feira eu estava lá filmando, tomando meu show. Segunda-feira, como eu estava no outro evento AB no final de semana, tô no domingo aqui trabalhando, zero problema. 3 da tarde no outro dia, quarta-feira, aqui, ó. Então algumas coisinhas que assim, cara, eu me permiti, hoje eu não quis fazer isso, hoje eu quis malhar, hoje eu não quis. E a gente não olha. Porque se parar pra ver, a gente tem muito mais coisas legais do que não. Por exemplo, ontem, alguma coisa que você fez legal ontem que poderia assim: "Ah, parabéns pra mim por algo que você fez ontem", você lembra? Sim, ontem mesmo. Eu estou fazendo um curso online do MIT, Uhum. de inteligência artificial e business, implicações na estratégia e tal. E temos uma entrega todas as semanas, né? E deixei muito para o final e pensei, aquela lembrança de quando você é estudante, né? É, vai, deixa sempre Não vai dar não vai certo, não vou conseguir. Cara, não só é um curso de inteligência artificial, então você usa você mesmo no seu trabalho muito a inteligência artificial. E você, com a pressão, aí percebi que estava chegando uns níveis de uso do ChatGPT e do Gemini e tal, que me fizeram criar um material de entrega com um nível de qualidade. Eu falei, eu não esperava isso de que você, entregar Loren, essa parabéns. Ou seja, que ô consegui entregar e tal, mas são coisas muito quase de alimentar o ego por um mesmo, né? Eu tenho uma coisa que o que mais me satisfaz a mim na vida é cozinhar. Cozinhar e comer, é o que mais gosto é. da vida. Mas E você faz aquelas receitas prontas ou você aquelas que você cria mesmo, você cria? 100%. Eu cozinho tudo desde zero, sempre tenho pessoas em casa comendo, finais de semana e tal. Tenho amigos que falam, vamos almoçar sábado. Onde vamos? Na sua casa, que é melhor. Então, e para mim, um dos momentos, porra, eu fui executivo, ganhei bônus muito grandes e tal. Cada vez que eu faço uma paella, eu faço comida em casa e tenho 5 ou 6 pessoas, e vejo pessoal como prato se servindo por terceira vez, mexe o coração de um jeito que poucos bônus profissionais podem mexer, como ver que alguém curte algo que você fez com paixão, com carinho, que você passou 6 horas cozinhando, não por esforço, é porque gosta de fazer, e de repente ver os olhos das pessoas Algo que você preenchendo gosta e as prato, pessoas gostando faz um, né. adorando, isso te faz sentir es que saem muitos bônus de Sem final de dúvida, ano. sem dúvida. E ver pessoas comer com prazer, coisas que você cozinhou para eles, é do mais gratificante do mundo. Aí, ó que coisa boa. Então, olha só, se você parar pra ver, e aí a galera que, putz, tá sempre pensando pra frente, rapidamente você já lembrou de parabéns, ó.
Se eu fizer a pergunta de novo, você vai lembrar de segundo. Se você fizer a pergunta de novo, você vai lembrar de terceiro. Só que a gente tem que tomar cuidado que o dia a dia acaba comendo a gente e vai por aí, né? E te faz sentir às vezes que você não é suficiente, que você esse síndrome do impostor aparece, de eu não estou pronto, não estou fazendo certo, e temos que Não, procurar esses e tem pequenos que aproveitar sucessos. um negócio, ou aproveitar um amigo, não posso falar muito, tá nos bastidores aqui, que uma vez ele falou uma coisa pra uma palestra e faz muito sentido. Às vezes as pessoas estão tão preocupadas nesse mundo de IA, para ganhar mais produtividade, como é que foi a palavra? A IA pode salvar tua vida, algo nesse sentido. Que eu falo, porra, salvar tua vida? Porque hoje a gente quer saber de produtividade, né? Então, assim, a IA te liberou mais produtividade e te economizou 3 horas. Pra quê? Pra você arrumar mais coisa pra fazer nessas 3 horas. Em vez de nessas 3 horas você ir cuidar da tua saúde, cozinhar, algumas coisas nesse sentido. E pra mim faz 1.000.000% de sentido, porque é uma coisa, imagina, paixão que você tem para aquela coisa que você quer fazer e antes você não tem tempo, então, tirar os medos do que tem externo e ajudar a seu favor também na vida pessoal. Então acho que esse é um exemplo que você deu aqui, ótimo, que é: "Putz, mas eu não tenho tempo de 6 horas". Cara, por exemplo, você acabou de fazer um trabalho, você botou Meia lá hora, uma. uma coisa que ajudou para você do lado pessoal, que pode ir para muito longe. Então, cara, é incrível, incrível. Então vamos lá, tá vendo aí, galera? Olha, tinha perguntado de hobby, a gente já falou de hobby de comida, de não sei o quê. Calma aí, antes de ir para fechamento, uma coisa importante. Ah, não, a gente já falou da comida. Além de cozinhar, que eu já vou botar um primeiro selinho lá de super-herói lá, você na cozinha, você tem algum outro superpoder? Quando eu falo superpoder, assim, pensa amigos e familiares. "Putz, eu preciso disso", tem que pedir pra você fazer, ou então você tem que estar envolvido. Aquela coisa, a gente brinca aqui do quem trabalhou em telecom, tecnologia é o menino da informática. "Ah, não, olha só, qual a televisão que eu tenho que comprar?" Pergunta você: "Cara, que eu tenho a ver com televisão?" Mas acha que, ligou na tomada, você sabe de tudo, né. "Ah, por quê?" Sim, preciso resolver", outro dia a minha mãe: a internet aqui tá com problema, precisa ligar pra não sei o quê". Eu falei assim: "Você me ligou pra eu ligar pra um lugar, por que que você já não ligou para o lugar pra poder fazer isso?" Me sai isto na tela, eu não toquei nada, né? Que Não acontece? toquei nada, não. Então, você tem algum qual é o seu superpoder, além de quem já entendeu de cozinhar, que a galera, opa, vai pra lá, que assim, amigos e familiares: "Ó, pensou nisso, ó, precisamos disso", tem que pedir pra você. Si te muestro uma das últimas WhatsApps, ontem tivemos na firma uma reunião como senior advisors e estava não vou dizer o nome dele, mas é conselheiro como de 20 empresas, se te falo depois o nome vais saber quem é. Falou, vou estar em Madrid e vou para Ávila, me dê recomendações de restaurantes. Em 2 horas depois eu tinha dado os melhores e tal. Por algum motivo eu termino escolhendo restaurantes, bares, lugares, para todo mundo. Não, mas só Madrid não, em qualquer lugar. Eu quero ir pra São Paulo, no lugar. Levava 2 anos aqui no Brasil e já eu escolhia os restaurantes onde fazíamos a confraternização da diretoria. Eu gosto muito, então me preocupo, procuro, eu pesquiso, vou provar o lugar. Então, meu superpoder é que todo mundo me pergunta onde tem que comer, onde tem que Eu tô achando jantar. que esse caminho daqui a pouco vai empreender nesse mundo de gastronomia, daqui a pouco pode ser o problema é quando você é igual corrida, né, uma coisa é você gostar, e quando começa a virar trabalho, e não necessariamente "Não, eu quero não, cara, correr é bom, hábito, não, agora tem que bater a meta, caramba, não bati a meta", cara, você tá se estressando na corrida, Se um que dia hora vai poder, né? virar bilionário, vou montar um restaurante para não trabalhar no restaurante, simplesmente para estar fechado e quando eu quiser, vamos amigos, vamos, hoje vou cozinhar para Tudo bem. vocês. Tudo Hoje, bem. mas Não é pra se sem estressar, né. obrigação. Boa, legal, legal. Boa. Então, assim, olha, eu queria, putz, super, super agradecer. A gente, de novo, se deixar aqui, a gente já tá, assim, passando aí de 1 hora, a gente. Olha, o bom do bate-papo da gente é que tem milhões de histórias. Se fosse ao vivo, já ia colocar. Pessoal, quer alguma pergunta aqui, mas vão ter várias para seguir. Não, vou só fazer uma antes do fechamento, que essa eu quero porque a Ana Paula teve aqui, eu já falei a Dani aqui 1 milhão de vezes, a Ana Paula Kageyama, que é uma diretora global da PayPal, quando ela esteve aqui gravando com a gente, ela falou: "Não, minha família é de origem oriental", sem falar pra mim: "Cara, eu tenho que ser melhor todos os dias, eu tenho que aprender algo novo todos os dias". Então você fala assim, nem que seja com porteiro, com qualquer coisa. E tem um períodozinho que eu estava com meus filhos tentando: "E aí, aprenderam algo?". Já faz um tempo que eu não pergunto pra eles, pode ser um palavrão novo. Desde que assim, cara: "Você é melhor do que ontem?". "Sou". "Você é melhor do que ontem?". "Sou". Eu lembro que eu fiquei um período fazendo isso no Instagram e tinha um casal, tinha uma amiga, falou: por que você parou?". Eu e meu marido começamos a ficar com isso todo dia. "E aí, a gente é melhor do que ontem?". Eh, Como é que você vê o Lorenzo evoluindo? Primeiro é o seguinte, eu vou fazer 2 perguntas em 1. Você é melhor do que ontem? Aí tirando os conhecimentos técnicos, né, de curso, ontem ou final de semana,
Você aprendeu algo novo que, assim, acho que na última pergunta ela falou: "Aprendi a botar rodapé em casa", mas porque tinha tempo. Você é melhor do que domingo? Aprendeu algo novo, você pode ser: "Sou melhor do que ontem ou melhor do que semana passada"? E quando eu falo o seguinte, eh, como você o que você espera, o que você quer deixar de legado, o que de coisas novas você quer aprender daqui a 2, 5 anos? Imagina você pegando esse vídeo daqui a 5 anos e falar o seguinte: "O Lourenço falou que daqui a 2, 3 anos quer fazer isso ou quer deixar isso de legado, quer que as pessoas te reconheçam desse jeito". E aí você vai ver o vídeo e vai perguntar: "Será que as pessoas me veem desse jeito? Será que eu cheguei nesse lugar? Como você se vê daqui?". É porque 2 anos parece 10 hoje em dia, né, mas vamos contar esses 5 anos. Então, assim, você é melhor do que ontem, você aprendeu alguma coisa ontem, nesse final de semana, você fala assim: "Sou melhor do que ontem". E quando você olha pra frente, assim, se você vê esse vídeo daqui a 5 anos, o que você gostaria de ver assim: "Putz, deixei isso de legado ou eu evoluí nesse ponto"? Eu acho que esse aprendizado dia a dia, esse pontos onde todos devemos melhorar e eu tento, eu separo em três bloquinhos, né? Um, na parte puramente de prazer, onde eu quero ser melhor e aí eu continuo lendo, por insistir, muitos livros de cozinha, muita teoria, muita técnica, tal, vou investindo em novas facas, novas panelas, Ah, é? esperando. Então, essa parte, porque eu gosto, simplesmente por mim, não por ninguém, fazer coisas que por mim. Perfeito. Depois tem uma parte, na parte puramente acadêmica, todos temos que escolher em que queremos sempre seguir evoluindo, né? Não sei se queremos aprofundar muito ou na parte, ou ser mais amplos, mas neste momento a inteligência artificial é importante, então é importante sempre ser um pouquinho melhor e continuar evoluindo sempre em algo mais acadêmico, mais técnico, algo que você goste, mas que possa trazer um retorno profissional e depois tem uma parte mais social, né? Aí eu posso dizer que Europa ou Espanha, ao menos, por exemplo, tudo o que tem a ver com o mundo LGBT é muito progressista, o mundo do feminismo é muito Aham. avançado, etc. Mas todos temos micromachismos dentro de nós, né? Todos, minha família é família super feminista, etc. Mas todos temos alguns. Então, uma coisa social de eu esquecer, tentar me livrar desses micromachismos ou Boa. micropreconceitos que temos que nos monitorar, nos policiar e sempre evoluir nisso, né? Perfeito. Em dizer, acho que hoje tive um comportamento levemente machista que ninguém percebeu, mas eu sei Mas que se você foi. percebeu, já Então, o racismo no Brasil é um caso. Então, sempre temos que evoluir nessa parte também, ser melhores nesse terceiro legal. ponto, nessa terceira perna mais social. E como quero me ver daqui a um tempo? Quero, Pensa, alguém falando o seguinte: "E aí, o que que você tem pra falar do Lorenzo daqui a 5 anos? O que que você gostaria que hum, falasse de você?" quero que continuem falando, lembrando de mim bem, lembrando de agradecimento, que fiz coisas por eles, que dei de comer, que fomos a algum lugar, que ajudei. Eu gosto, sempre fui muito de ajudar as pessoas. Já fiz terapia me dizendo que por que tento salvar tanto as pessoas. Falei, não, é que é muito natural. Meus pais sempre Igreja. ajudavam muito Aham. as pessoas, né? Então, acho que dos. Antes, quando era mais jovem, sempre pensava, quero ser lembrado como, cara, este cara viveu tudo, curtiu Curtiu. festa, Aham. noite, viajou, não deixou nada por viver. Cada vez vai sendo mais como, cara, este cara ajudou, deixou um Ajudou. legado, deixou pessoal, contou com ele e sempre que contamos com ele estava, né? Quero ser, acho que evoluímos todos como pessoa nessa parte, né? Boa, boa. Acho que isso é quem você ajudou, até pra virar corrente do bem, né. Você ajudou e depois aquela pessoa você acabou de dar o exemplo. Cara, agora você precisa ajudar outras pessoas e por aí. Fantástico, fantástico. Então vamos lá, pra gente fechar é o seguinte, são 2 coisas e um desafio. O que são as 2 coisas? A primeira, rodar de arroba, como é que você quer que as pessoas, além de conhecer um pouquinho, quiser continuando, conhecer você, conhecer mais, aprender bastante com você, como é que te encontra aí nas redes sociais. O segundo, que você deixasse uma frase, uma mensagem final aí, servir de presente, inspiração pra galera que tá assistindo. E qual o desafio? A gente sabe que a gente nunca faz nada sozinho, passam muitas pessoas na nossa vida que ajudam de diversas formas e assim, aquela cara: "Não, eu toquei a vida sozinho", putz, cara, é impossível. Super-herói na vida real morre. Mas como não dá pra gente ficar aqui 3 dias agradecendo todo mundo, que acho que gratidão não é só falar obrigado, enfim, mas que o desafio é que você escolhesse uma pessoa pra agradecer em nome de todas. Eu já vi ciumentos de plantão, porque aqui de vez em quando: "Ah, você falou meu nome, não falou outro". O bom é que normalmente você vem de convidado, depois vem de co-host. Mas que para ciumentos de plantão não ficar aqui falando o nome de um A ou B, mas é para não ficar muito tempo, então o desafio é:
E aí qualquer pessoa, você escolhesse um em nome de todos para representar todas as pessoas que ajudaram você na sua jornada de Uhum. agradecer. E óbvio, começo agradecendo você por ter topado encaixar essa sua agenda para estar com a gente. Putz, esse momento incrível aqui foi fantástico ter aqui contando tua história, conhecendo um pouquinho mais. Eu tenho absoluta certeza. Para mim, eu sempre saio daqui com a cabeça pegando fogo, algumas coisas bacanas. Imagino quem tá assistindo a gente aqui foi sensacional. Obrigado mesmo. Obrigado a você. Então, rodada de arroba, frase final e quem Pues, é aí um agradecimento para um em nome de todos. pode me procurar no LinkedIn, eu sou bastante ativo, publico coisas que não sei se alguém se importa delas, mas eu gosto de. Não é nada de mimimi, nem fumaça, eu não escrevo muita coisa assim, mas sim reflexões minhas, às vezes, e artigos, compartilho, então pode me procurar no LinkedIn, Lorenzo Fernández, ok? Aí pode me procurar. Mas tem algum lugar lá que você fala também das cozinhas, dos pratos que vocês fazem? Aí não, aí só posto meus stories no meu Instagram. E só histórias é rápido pra não copiar a receita, é isso? Porque eu tenho meu Instagram que nem posto fotos minhas, só paisagens e tal. Mas os stories sim, e aí sim que posto um monte de comida e coisas. Hago valor em Madrid, mas não é muito. E não copiem tem que botar os direitos autorais lá das comidas. Isso podem copiar, porque a É boa. cozinha copia, né? Tem que ir É. copiando e evoluindo, né? Que dica você falou Uma para. frase final, uma dica, uma mensagem pra turma. Em, Sempre vai ter alguém mais esperto, sempre vai ter alguém com mais formação e sempre vai ter alguém que se esforce e trabalhe mais do que você, né? Então, um pouco a dica para as pessoas que estão mais iniciando sua carreira, etc., tem que se esforçar, tem que seguir se formando e tem que trabalhar duro. Não vou dizer a cultura do sobre-esforço, não, a vida pessoal é chave, mas é muito importante entender isso, que você nunca vai ser o mais esperto, nem vai ser o mais formado, nem o que mais trabalhe. É uma questão de equilíbrio, de se esforçar em tudo e de apostar pelas pessoas. As pessoas são uma chave em qualquer carreira profissional. Se apoie, Perfeito. ache quem são seus sponsors, em quem você pode procurar para se apoiar. Importante para mulheres, às vezes tem essa dificuldade porque não tem mulheres líderes em posições para se espelhar e se refletir. Procurem mulheres, procurem líderes importantes para se motivar, se espelhar e ir atrás deles. É Legal. importante isso. Procurem ajuda sempre que estejam com problemas. É importante, não guardem nada para Não vocês, tem medo de pedir ajuda. que Tem essa coisa depois a cabecinha explode, né? A saúde mental é muito importante. Excelente. E agradecimento final, tem muitas pessoas na minha Por isso é o carreira. desafio, né? É a minha carreira Ou que. não, pode ser carreira ou vida pessoal, tanto faz. É só... Mas a vida pessoal não me ajudaram tanto. Eu fiz mudança de muitos amigos e depois minha mudança me comia eu sozinho. Isso tanto. Mas na minha carreira me ajudaram muitos. Eu sempre tive excelentes líderes, diretores, etc. Mas como tem tantos que me ajudaram na carreira, a quem tenho que agradecer é quem me colocou na porta de saída, né? No início da carreira. Meus pais são quem me ajudaram a primeiro a valorizar o trabalho duro, a valorizar as prioridades da vida, os valores, etc. E quem me colocará em uma faculdade, falarão que você precisa, pues vamos nos esforçar para você. E aí já, uma vez que você termina a faculdade, já está para frente, né? Mas finalmente temos que agradecer a quem te ajuda a criar a primeira oportunidade, né? O resto, tem muitas pessoas que te ajudam, mas você também fez da sua parte, Sem obviamente, dúvida, né? sem dúvida. Mas até os 18 anos, pouco da nossa parte fazemos. Então, temos que agradecer sempre a nossos pais que nos Como é colocam. que são os nomes? Lorenzo, de meu pai, Lourenço e pouco originais, sim. E Juana, Juana. como Joana, mas esses são meus pais, são Boa. que me empujaram a ser a pessoa que finalmente sou eu. Hoje, né, que eu sempre falo, quando os jovens têm muita ansiedade por tomar decisões rápidas, e não, eu vou fazer isto no futuro. Falar, não, meu bem, você só consegue controlar as pequenas decisões no curto prazo. Que em cada momento, cada decisão que você toma é momento de fazer uma coisa bem ou errada. E daqui a um tempo mais longo prazo, você vai olhar para trás e vai dizer, não sei como cheguei aqui, estou aqui hoje, e foi um conjunto de pequenas decisões que é o único que você consegue controlar. Não tente, pessoal mais jovem, não, vou chegar até aqui. Não, você vai, tome as pequenas decisões. Você pode até ter uma ideia, não é chegar aqui, você tem uma ideia, mas é de passa. Até porque aquele aqui, do jeito que o mundo muda, daqui a um ano, aquele aqui nem existe mais. Nem existe mais. Excelente, excelente. Então, novamente, Lourenço, super, super obrigado aí por você compartilhar essa história incrível, inspiradora com a galera.
Obrigado de novo aos apoiadores, patrocinadores, por viabilizar esse presente para mim de conhecer essa história e de levar essa história inspiradora para muita gente. Super obrigado. Espero que vocês estão assistindo, espero que vocês tenham curtido tanto quanto a mim. Até o próximo episódio, galera. Valeu!